Vamos lá, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Márcio Elias Rosa, está animadíssimo, abro aspas aqui, expressão usada por ele, para essa retomada de negociações com os Estados Unidos. Tem reuniões marcadas aí para a próxima semana no mesmo patamar, né? Os ministros aqui do Brasil com os representantes comerciais lá nos Estados Unidos. Agora, o Márcio Elias está dizendo que está otimista, mas ele reconhece que o diálogo vai ser difícil. Ele participou de uma cerimônia para a assinatura de um memorando entre a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção Externa, e a Confederação das Indústrias Indianas. Animadíssimo. O encontro vai ser na segunda-feira, 14h30, se não houver nenhuma alteração, e vai ser a retomada dos diálogos para um eventual acordo. Eu sou um otimista, negociador pessimista perde. Né? Então, eu sou otimista. Agora, é óbvio que vai ser um diálogo difícil, porque já foi no passado difícil. Mas nós já sabemos qual o caminho a percorrer. Podem ficar absolutamente seguros. Podemos ficar absolutamente seguros, Isabel Mega, de que ele vai se empenhar, não necessariamente que a resposta virá como o governo quer, né, Isabel? Ninguém está apostando aqui em Brasília que vai vir uma negociação rápida, Thaís, ou seja, que inclusive o governo possa colher frutos disso antes da eleição. O que a gente está vendo é uma reabertura de contato técnico, inclusive, do Brasil com os Estados Unidos. E num timing que foi calculado, tá, pelo governo brasileiro. O governo brasileiro esperou um mês para começar a pedir o telefonema de Lula para Trump e foi esse telefonema que fez com que o governo entendesse que era preciso você ter uma determinação de cima para baixo. O que isso significa? De Trump para os seus subordinados. Era a única aposta que o governo fazia de voltar para a mesa de negociação sem ter que ceder, porque tem pontos que o Brasil já desenhou para os Estados Unidos que não vai ceder. Minerais críticos, a questão do PIX. Mas tem outros pontos que o Brasil vê algum tipo de abertura para negociar. Por exemplo, minha apuração, Thaís, o Brasil estaria disposto a discutir a redução de alíquotas de bens de capital. Na questão do etanol, também haveria uma abertura para discussão, desde que fosse algo conjugado, por exemplo, para que os Estados Unidos repensassem a política de biocombustíveis e a cadeia produtiva do açúcar. Nessas condições, o Brasil poderia pensar em ceder em algum ponto em relação ao etanol. Agora, a reunião da próxima segunda-feira não vai ainda entrar nesse detalhamento. Vai ser uma reunião, segundo minha apuração, para que você defina qual vai ser o caminho, até para os próximos encontros virtuais. Você vai definir quem é que vai vir para apresentar uma proposta. É o Brasil? São os Estados Unidos que vão trazer essa proposta? O que vai acontecer a partir dessa retomada? Então, por isso que não é nada muito taxativo, isso vai render ainda um certo chão nas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Interlocutores do governo brasileiro também têm uma visão de que o Jameson Greer, que é justamente a figura do Departamento Comercial lá dos Estados Unidos, que vai se reunir com o ministro do MDIC, Márcio Elias Rosa, que a gente acabou de ouvir, que o Jameson Greer, ele não tem tanta autonomia assim para autorizar concessões. Isso porque tem ainda aquela visão do governo brasileiro de que aquela ala ideológica ainda tem forte influência e atua, inclusive, sem você ter uma anuência de Donald Trump sobre tudo que é feito em relação ao Brasil. Mega, sabe que o ministro Márcio Elias, ele é muito respeitado pelo setor privado, né? Pelos setores, pelas representações e também pelos empresários que veem nele moderação, serenidade e entendem onde é que o muro aparece, né? Que é na ideologia, que é na resistência do segundo escalão do governo Trump. Mas ainda assim há uma expectativa forte sobre essa reunião. Mega, obrigada. Até já.